Nessa 10ª aula, a gente vai entender um pouco sobre o que era a ciência na Grécia. A Grécia é muito particular na forma de conceber o que era conhecimento, porque ela popularizou uma criação própria, que é o debate racional. Por que o debate racional é importante? Porque ele define que conhecimento pode ser construído e validado na forma de que ele vai ser testado para ver se ele é verdadeiro por razão, onde nós temos tanto a memória quanto o raciocínio como forma de construir uma imagem mental do que nós conhecemos, ou queremos conhecer, ou que sabemos, lógica, porque algo não pode ser verdadeiro se ele pode ser refutado por um outro argumento. Então, é a primeira vez que a gente utiliza isso de forma contínua, de forma constante, e principalmente a gente registra isso, onde existiam registros de argumentos e contra-argumentos para validar uma tese, por exemplo. E por fim, a observação. Então, se nós temos a memória que algo aconteceu, se a gente imagina uma lógica para explicar aquele fenômeno, e a gente consegue apresentar ainda uma observação daquele fenômeno acontecendo, a gente consegue então relacionar essa questão entre o que existe e o que a gente acredita que é a causa dela. Então, o debate racional, desde a Grécia, vem como uma forma de demonstrar a relação entre um evento e a interpretação que nós temos sobre ele. E é importante entender que a interpretação só deixará de ser subjetiva caso ela possa passar pelo crivo da memória, do raciocínio, que é o crivo da razão, o crivo da lógica e o crivo da observação. Então, se apresentava diversas causas, por exemplo, da migração dos pássaros, por que os pássaros voam. Então, ele só poderia apresentar que aquele evento teria uma interpretação verdadeira, e a verdade aqui é um ponto principal dentro do debate racional, e ela é só atingida quando nós colocamos à prova alguma interpretação, porque só se ela tiver o evento da memória, ou seja, eu tenho que lembrar que aquilo aconteceu da forma que eu estou interpretando, eu tenho que utilizar o raciocínio para validar as informações que estão relacionadas nessa interpretação. Eu tenho que utilizar a lógica para apresentar talvez outros argumentos contrários. E a minha interpretação tem que ser suficientemente robusta para vencer todas as outras possibilidades de interpretação. E por fim, a observação. A observação, em alguns momentos, é um teste, onde eu posso tentar gerar os fatores causadores daquele efeito, ou então eliminar alguns fatores que contribuem para a minha interpretação do evento, para ver se aquele evento continua existindo ou não. Então, é uma forma bem primitiva de demonstrar essa relação e encontrar a verdade. Então, a verdade aqui, desde esta época, depois vai continuar muito fortemente, até mesmo dentro da igreja, durante a Idade Média, relaciona a verdade com a luz. Então, sempre que a gente estiver tratando desses dois pontos, quero chamar a atenção, porque a gente, vira e mexe, a gente vai apresentar esse conceito como um conceito importante dentro do entendimento do que é ciência. Que nomes importantes contribuem para esse desenvolvimento do raciocínio grego, né, do debate racional, e que são lembrados até hoje como com suas contribuições bem pontuais. Tá? O primeiro deles é Tales de Mileto. E Tales de Mileto vai ter ele é antigo, o Tales de Mileto em torno de 550 a.C., e ele vai propor a divisão entre o mundo natural e divino. Até então, a interpretação das coisas elas existiam por efeitos naturais, mas que eram fortemente ou primariamente causadas por eventos divinos. Então, acontece uma enchente porque um deus ficou zangado, brigou com alguém e fez chover demais. Morre alguém ou se perde uma guerra porque um deus não ficou satisfeito com uma oferenda e por isso vai punir alguém. Então, ele é o primeiro a dizer o seguinte: ok, existe o natural e existe o divino, mas ele cria o materialismo no momento em que ele diz as causas dos efeitos naturais precisam ser naturais, enquanto que as causas dos efeitos divinos precisam ser divinos. Então ele separa sem anular. Ele não diz que o divino deixa de existir, ele diz que o divino continua existindo, mas que as causas dos efeitos naturais devem ser naturais. Então ele cria a matéria. E essas são as primeiras capacidades de explicar o que é matéria. A matéria não é algo que vem do divino. A matéria existe aqui, então ela tem que ser explicada por questões daqui, da matéria, do universo. Então a gente pode dizer que Tales de Mileto é o pai das ciências dos materiais, assim como é o pai da ciência. Porque ele é o primeiro a tentar explicar o que é o universo do ponto de vista objetivo. Depois de Tales de Mileto, nós temos Pitágoras.
Pitágoras é famoso pelos seus teoremas e pela toda a matemática que apresenta, assim como Tales de Mileto também é muito forte na matemática, todos eles eram homens enciclopédicos, mas Tales de Mileto vai apresentar que a matéria possui hierarquia. O que significa isso? Ele vai criar uma questão de que existe a ideia de matéria e eu posso discutir sobre a ideia de matéria da mesma forma que eu discuto sobre a matéria. Então, se eu quiser discutir sobre o planeta, eu posso discutir sobre a ideia de planeta. E aí, o que, que ele trata com isso? O que, que ele cria com isso? Ele cria a teoria. Então, eu consigo teorizar sobre alguma coisa porque eu consigo resumir alguma informação real em algumas regras e eu consigo trabalhar com as regras sem ter que trabalhar com as coisas reais. Então, ele é o pai da simulação. Ele consegue apresentar que a gente pode discutir ciência não necessariamente só do ponto de vista de observação material, mas de forma racional, de forma constante, né, muito forte. Então lembre que é um dos pontos importantes da estrutura do debate grego, a lógica. E a lógica vem muito dessa questão de a matéria possuir hierarquia. Hierarquia porque eu posso considerar que existem coisas mais importantes e menos importantes, mais duras e menos duras, mais fortes e menos fortes. Quando eu crio hierarquia, eu consigo considerar que as coisas podem estar dentro de um espectro em cada uma das suas propriedades. Eu posso ter coisas mais leves e mais pesadas. E aí eu vou ter que achar uma maneira agora de explicar por que alguma coisa é mais leve e uma coisa mais pesada, se as duas eu consigo pegar na mão e sentir elas. Então ele começa a criar problemas que até então não existiam. E isso faz com que tenha um efeito muito positivo dentro da discussão do que é ciência, do que é o universo na própria Grécia. Depois vem o Demócrito. Demócrito é um cara tem uma bibliografia muito grande, só que praticamente toda ela é perdida. E ele é trazido sempre pelo Oriente, a gente estuda lá na química, ele é o pai do atomismo, né? Ele vai dizer que as coisas são divisíveis até o ponto onde eu tenho uma capacidade de não dividir mais. Então eu vou encontrar a essência, que é o indivisível, né? O que Demócrito traz com isso, quando ele traz o atomismo? Ele considera a concepção de que se a gente vai utilizar uma teoria para alguma coisa, eu posso ir eliminando regras que são inúteis da teoria até o ponto onde eu não posso mais eliminar nenhuma das regras. Porque no momento que eu deixo de eliminar uma dessas regras, eu perco a noção do que eu estou apresentando. Né? Então, se eu pensar numa cadeira, eu penso quatro pés, um assento e um encosto. Eu posso transformar quatro pés em três pés? Posso, continua sendo uma cadeira? Bem provável. Eu posso transformar três pés em uma coluna central e continua sendo uma cadeira? Bem provável que sim. Agora, se eu começo a modificar o encosto, então em vez de um encosto eu vou ser só um apoio fixo, como uma barra, continua sendo uma cadeira? É provável que sim. Mas se eu tirar o encosto das costas, eu vou deixar de ser uma cadeira e ser um banco. Então, até que ponto eu trabalho com a essência do que eu estou observando para fazer um processo de o que é a lógica, que é o raciocínio, onde até que limite eu consigo levar esse conhecimento, porque ele constitui-se no verdadeiro. Então, o atomismo trata não só da capacidade de visão, e ele falava da questão de que o mundo se dividia em fogo, água, terra e ar, mas não só isso, mas os conceitos de que tudo se divide em coisas mais simples até que você tenha a essência absoluta. E quando eu trato de ciência, eu estou mais interessado em descobrir a essência, por que aquele efeito ocorre, por que eu misturando aquele aditivo com aquele polímero eu vou ter aquele efeito, eu não estou interessado simplesmente em entender a relação desse saquinho aqui com aquelas bolinhas ali. Eu quero saber o efeito original que causa essa relação. Porque se eu entendo o efeito original, eu consigo extrapolar esse conhecimento para muitas outras coisas. Então, Demócrito é muito importante nesse sentido. A partir de Demócrito, vai surgir aí esses três caras. Se vocês não conhecem, vocês todos já sabem o nome deles há muito tempo, pelo menos. Tá? Esses três gregos criam e consolidam o método grego tradicional. O primeiro dos amigos aí, que é esse carinha aqui, opa, perdão, que é esse carinha aqui, é o Sócrates. O Sócrates é discípulo das ideias de Demócrito e que o Sócrates vai desenvolver é o que nós chamamos hoje de método socrático. O método socrático é o método onde a gente vai fazer perguntas, a gente vai questionar e cada vez que a gente obter uma resposta, a gente faz uma pergunta ainda mais ampla sobre aquele ponto ou ainda mais específica. Tanto faz. Mas eu vou requestionando alguma coisa, requestionando, até que eu não tenha mais capacidade ou de fazer perguntas e aquilo se prova verdadeiro, ou então de que em algum momento desses vários questionamentos ele se prova falso porque eu não consigo responder aquela pergunta. Então ele abre uma lacuna. Tá? Então o método socrático é o método de discutir a verdade através do questionamento. Então é o velho por quê? Mas por que a nuvem é branca? Ah, porque tem uma difração da luz, a luz passa, rebate nos cristais, rebate nas gotículas de água,
E esse rebatimento faz com que a gente tenha um scattering, né, uma dispersão do espectro de luz e a gente enxergue ela como branca. Mas por quê? Porque a onda interfere na camada da eletrosfera, do núcleo do hidrogênio e do oxigênio, então essa interferência afeta o elétron que está ali, esse elétron afeta de volta o fóton que está passando e faz com uma difração da luz. Mas por quê? Então a gente pode ir avançando no conhecimento do porquê, até um ponto onde a gente ou não tem resposta ou não tem capacidade de fazer mais perguntas. E esse seria a nossa capacidade de identificar a verdade sobre alguma coisa. Então, o método socrático é muito importante e ele é o que nós utilizamos até hoje como forma única de saber o que é alguma coisa, ciência. E ele também trata da eliminação da hipótese nula. Então, se a gente imagina que nós temos um aço e a gente imagina que fazer tratamento térmico nele, se a hipótese nula for verdadeira, fazer tratamento térmico não vai ter nenhum efeito. A nossa obrigação é provar que fazer tratamentos térmicos em aço causa algum efeito. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer de várias formas, mas eu tenho que provar que fazer alguma coisa cria um efeito como consequência. Se eu não tiver consequência, ou seja, eu criar uma causas e essas causas não têm consequência, eu estou garantindo a hipótese nula, de que não há relação. A hipótese nula é de que isso não funciona, não tem efeito. A nossa obrigação é provar que funciona. Isso é o que a gente chama classicamente de eliminação da hipótese nula. Então vocês já viram que aluno do nosso querido Sócrates aí, nós temos um outro carinha que chama Platão. E Platão, ele é considerado um idealista, porque ele está preocupado com a teoria das coisas. Ele não está preocupado com a matéria, ele não está preocupado com as coisas objetivas. Ele vai tentar cada vez mais entender a ideia por trás daquela coisa, o conceito por trás de algum efeito. A causa originária, e a causa originária muitas vezes é abstrata, ela não é concreta. Então, Platão vai tratar fortemente desse campo de discussão, a gente chama isso de idealista. Tá? Para o Platão, a teoria ela é superior ao experimento. Então, se a gente tem uma teoria robusta, a gente conseguiu provar ela pelo método socrático que ela é robusta, se os experimentos não estão apresentando aquele resultado, é porque os experimentos são falhos. A teoria é absoluta na sua comprovação da verdade. Platão, então, apresenta a equação como um caminho adequado, porque a equação deveria apresentar a forma ideal de algum comportamento. E é interessante que o Platão apresenta a ideia de academia. Academia, a ciência deveria ocorrer dentro de um prédio. Um prédio onde a gente deveria fechar ele e somente se concentrar ali dentro as pessoas que são preocupadas em entender o conhecimento. Então, a academia, do ponto de vista da definição do termo, é o local, prédio fechado, aonde só entram ali quem está disposto a contribuir para a discussão de alguma coisa. Então, Platão é considerado um filósofo, do ponto de vista, dentro dos próprios filósofos, ele é considerado um filósofo mor. Aluno do Platão, nós temos um outro carinha, que é o Aristóteles. Que, então, aprendeu as ideias de Platão, mas o Aristóteles vai mudar um pouco a forma de entender ciência e ele vai apresentar o contraponto às ideias de Platão. Então, em primeiro lugar, o Aristóteles é um cara prático. A concepção dele de verdade está no mundo e não nas concepções ou nas interpretações do mundo. Então ele está mais preocupado no evento do que na interpretação do evento. Por ser prático, ele considera que a experimentação é superior à teoria. Então, se a gente experimenta alguma coisa, faz um teste e obtém um resultado, e ele difere da teoria, é importante entender que, na visão aristotélica, quem está errado é a teoria, e a teoria precisa ser mudada, porque o experimento é soberano. Então, para ele, dados empíricos são absolutos. E ele vai entender a ciência como liceu. Liceu significa o espaço social de discussão de ideias. Então, em vez de ser um prédio onde algumas pessoas se concentram, ele é fechado para quem não está ali contribuindo para aquele tipo de progressão da ciência, o Aristóteles vai tratar como um espaço social onde todos vão tentar experimentar e obter dados para validar alguma coisa. E cada vez que a gente chega num ponto onde a concepção de verdade não consegue explicar o que está acontecendo na realidade, a concepção de verdade é aprimorada, mas de forma social, não de forma
fechada dentro de um núcleo, que é a ideia de Platão.